Todo mundo nessa vida quer ser o primeiro pelo menos uma vez, pelo que se é, pelo que se tem ou por algo que se fez. Mas nada do que eu faça pode ser maior do que o que ele fez por mim pelo mundo. Por isso digo que ele é o primeiro e eu sou o segundo. Isso aí, nós estamos trabalhando essa série de mensagens com o tema Eu Sou o Segundo. E o tema da mensagem de hoje, eu até me surpreendi, que eu sou péssimo para titular alguma coisa, né? Eu gosto muito de escrever música, e geralmente o nome das músicas é a primeira e a segunda palavra que começa ali. Eu sou horrível. Mas o tema da mensagem de hoje é a glória do segundo lugar. E eu gostaria, antes de introduzir, que a gente lesse primeiro, lá em Colossenses capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 4. Colossenses 3, do 1 ao 4, diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra, pedimos que ela fale ao nosso coração. O nosso intuito com essa série é entendermos a necessidade do Senhor estar em primeiro lugar da nossa vida, sendo aquele que nos orienta, aquele que realmente é o primeiro, aquele que morreu por nós e a quem nós servimos. Deus, e que nesses dias, mas eu peço também por hoje, que o Senhor fale aos nossos corações. Desde o início eu pedi que o Senhor falasse comigo, porque eu sei que eu preciso ser ministrado pelo Senhor. Mas também peço, Deus, também que os meus irmãos aqui também sejam ministrados pelo Senhor e ouçam a sua voz. E que de alguma forma todos aqui saiamos impactados pela voz do Senhor. Te louvamos, essa nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema que nós estamos trabalhando nessa série de mensagem traz à cabeça da gente que uma ideia de competição, né? E o Edu, na semana passada, ele introduziu o sermão dele falando a respeito disso, né? Que nós estamos inseridos em um ambiente que existe competição o tempo inteiro, né? Desde a escola ou em todas as áreas da nossa vida, nós temos algum tipo de competição. E nas competições, o que se busca é o quê? Estar em primeiro. Porque é quando você está em primeiro que você mostra que você é melhor naquilo que você está fazendo, né? Quando você fica em primeiro lugar, você mostra que não tem ninguém melhor que você naquilo que você fez. Porém, o nosso tema é Eu Sou o Segundo. E esse tema traz a ideia de que existe alguém melhor que nós. Que existe alguém que, se não está, deveria estar em primeiro lugar da nossa vida. Deveria estar à frente de todas as coisas, no lugar mais alto em nós. Nós temos muitas áreas da nossa vida. Então, se nós somos o segundo, existe alguém que precisa estar em primeiro em todas essas áreas. E eu gostaria que a gente olhasse um pouco para o segundo lugar. Até olhando direto para uma competição, por exemplo, as Olimpíadas, falando da segunda colocação mesmo. É interessante ver a segunda colocação em uma competição, porque existem alguns lados ali.
nas Olimpíadas, por exemplo, existem vários tipos de competição. Existem aquelas modalidades onde a disputa acontece de um esportista contra o outro, né? E à medida que ele vai vencendo, ele vai avançando de fase e pode ser que ele seja campeão ali. Como, por exemplo, um futebol, um tênis de mesa, que é um contra o outro, você venceu, você continua, você perdeu, na maioria das vezes você já sai em competições assim. Mas existem outras competições onde são vários competidores juntos, por exemplo, uma natação, né? São 6 raias ou 8 raias, são vários competidores e apenas os primeiros ali, eles se classificam para a próxima fase. E também existem outros tipos de competição que vai um competidor por vez, né, e vai se classificando de acordo com a sua performance, né, com sua nota, por exemplo, uma ginástica, arremesso de peso, coisas assim. Quem for o melhor vai avançando, né, nessas competições. Agora, eu gostaria que vocês pensassem comigo que um atleta de cada tipo desse de competição ganhasse a medalha de prata. Existem reações diferentes com a medalha de prata para cada modalidade dessa. Se você, por exemplo, vê na natação, o pessoal vai lá, tem a competição na final, disputando a medalha de prata, não são apenas 2 competidores, são 6 ou 8 competidores, e se por acaso a pessoa não chega em primeiro, ela fica muito feliz se ela conseguir o 2º ou até o 3º lugar. Porque uma medalha nas Olimpíadas é algo muito importante, você fica marcado para a história. A gente vê, até fui pesquisar alguns vídeos, não deu para trazer, mas eu lembro não sei se não me engano, foi em Sydney, que o Brasil ganhou medalha de prata no revezamento 4x100, que tem a narração histórica do Galvão Bueno, que ele grita, eles vão chegando, ele é prata, é prata, é prata, é prata, é prata, é prata, e você vê eles correndo, felizes. O pessoal nem mostra o pessoal do primeiro lugar, assim, não sei se é a imprensa brasileira que fez isso, não sei como funciona, mas os brasileiros felizes lá no pódio, porque conseguiram a medalha de prata. Tem até uma história engraçada, eu não sei se vocês lembram, nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, a atleta Maureen Maggi, do salto em distância, ela ganhou a medalha de ouro, né? Ela saltou ali 7 metros e 4 centímetros e foi contemplada com a medalha de ouro. E depois de ter vencido ali, naquele momento todo emocionante do atleta, eles televisionaram um momento que ela estava conversando com a filhinha dela por telefone, filhinha dela de 3 anos. E ela falou, filha, eu te amo, estou com saudade. E a menina, ela diz a seguinte frase, mamãe, eu queria a medalha de prata. Eu não sei se vocês lembram dessa situação. É claro que a menina não sabia direito o que significava uma medalha de prata, talvez ela queria pela cor, não sei. Mas, independente de tudo, a medalha de prata aqui é muito importante numa competição. Mostra que somente uma pessoa foi melhor que você naquela corrida onde tinham vários, né, tinha 8 competidores, mas antes teve uma classificatória, você ficou em 2º lugar e conseguiu a medalha de prata. Porém, numa competição onde há uma disputa um contra o outro, a reação com a medalha de prata é um pouco diferente. E nós sentimos isso semana passada, quando a gente perdeu para a Argentina na final da Copa América. Era uma competição continental, onde tinha 10 seleções, né? O Brasil ficou em 2º dos 10, mas isso aí não importa nada. De nada valeu a 2ª colocação, né? Porque eles chegaram ali e perderam aquele jogo. Nas Olimpíadas, a mesma coisa. Eu vou parar de falar de Olimpíadas daqui a pouquinho, tá? Nas Olimpíadas, a mesma coisa. É engraçado que quando uma delegação vai avançando e chega à final, uma competição dessa, um contra o outro, chega na final, os comentaristas geralmente falam o quê? A delegação brasileira garantiu pelo menos a medalha de prata no vôlei, porque chegou na final. Se ganhar é ouro, se perder é prata. Garantiu pelo menos uma medalha e vai lá para o quadro de medalhas das delegações. E aconteceu isso em 2012, nas Olimpíadas de Londres, Brasil contra a Rússia na final do vôlei. O Brasil estava ganhando de 1-0, e depois o Brasil foi lá e fez 2-0. E no terceiro set, onde o Brasil podia matar ali o jogo,
teve 2 oportunidades de match point, né, de fazer o ponto para vencer. O Brasil perdeu aquele set, e depois no quarto set, o Brasil perdeu de novo, e no desempate, o Brasil perdeu, sofreu uma virada, e o Brasil ficou com a prata. E aquele discurso de que o Brasil pelo menos ganhou uma medalha de prata não serviu de nada. Né, porque para aqueles competidores ali, eles não haviam ganhado a medalha de prata, eles haviam perdido a medalha de ouro. O país ganha uma medalha, mas o atleta tem aquela sensação de que ele perdeu. A seleção tem a sensação de que perdeu. E ali, naquele momento, a medalha de prata não parece o sucesso de um segundo lugar, mas a derrota de quem não conseguiu ganhar. E por que eu estou falando tudo isso? Agora eu vou parar, né, porque eu sou um cara que eu amo esporte, então se deixar, essa conversa vai longe. Eu sei também que essa tristeza de ganhar uma medalha de prata, ela é momentânea, né? Depois que passa tudo isso, a pessoa vai ser lembrada pela medalha de prata, ela vai até, somos prata, né? Mas eu fiz questão de trazer essa visão, porque muitas vezes nós sentimos que o controle da nossa vida saiu da nossa mão e nós não sabemos lidar com o segundo lugar da nossa vida, né? Não sabemos lidar com a sensação de que existe alguém que é melhor que nós, e que está à frente da nossa vida, está na frente daquilo que é nosso, que é a nossa própria vida. Existe alguém que pode estar à frente da nossa vida. Para muitos, a relação é a mesma, de ter perdido alguma coisa, de não ter mais o controle nas mãos, de não ter mais... eu não sou quem comanda mais minha vida, ter alguém que faz isso por mim. E muitas vezes, você pode até, Deus, que heresia que você está falando, mas muitas vezes nós nos sentimos assim, a gente quer ter o controle da nossa vida, a gente quer poder controlar para onde a gente vai, a gente quer poder fazer o que a gente quiser, poder caminhar por onde a gente quer, mas quando a gente entende que precisa colocar alguém à frente, é algo que dói, algo difícil, porque a gente precisa abrir mão de alguma coisa para que isso aconteça. Mas o maravilhoso de tudo é saber que estar em segundo na caminhada cristã não significa a derrota. Ser o segundo significa que você entendeu o caminho para uma vida de santidade. Isso é maravilhoso. Você saber que você estando segundo, você está caminhando no caminho certo. Porque tem alguém em primeiro, que você colocando essa pessoa em primeiro, você vai conseguir ter uma vida de santidade, de retidão. E é o que o capítulo 3 de Colossenses, que nós lemos, vai nos ensinar. Ele nos dá o capítulo inteiro, a gente ficou com 4 versículos, mas o capítulo inteiro, ele traz instruções para uma vida de santidade. Certo? E a base de todo o capítulo é o que diz ali: mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. Ou seja o segundo na sua vida. Permita que alguém seja o primeiro na sua vida. Nós precisamos buscar essa vida de santidade. Porque o Senhor nos diz, isso está escrito em Levítico, sede santos, porque eu sou santo. E o verso 10 do capítulo 3 diz que nós precisamos buscar nos revestir da nova natureza e ser renovados à medida que aprendemos a conhecer o nosso Criador e nos tornamos semelhantes a Ele. Sejam santos, porque eu sou santo. Nós devemos ser semelhantes ao nosso Criador e sermos santos, porque aquele que é o primeiro, Ele também é santo. E o texto nos diz, né, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. E o primeiro passo para permitir que Deus seja o primeiro da nossa vida é entender que se ressuscitamos para uma nova vida com Cristo, o primeiro ponto é: precisamos abandonar os sepulcros. Precisamos abandonar os sepulcros. Se nós ressuscitamos, quer dizer que nós não estamos mais mortos. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós não estamos mais mortos. Então precisamos abandonar o estado de morte em que nós estávamos. Romanos vai dizer que hoje não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Glórias a Deus por isso, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais morte. Um dia nós estávamos sob a lei do pecado, que leva até a morte. E essa lei, ela não podia nos salvar por causa da nossa fraqueza, porque a nossa carne é fraca. Mas Deus fez o que a lei não podia fazer ao enviar seu Filho para morrer por nós. E assim foi decretado o fim do domínio do pecado em nós. Hoje não vivemos mais seguindo a nossa natureza humana, mas seguimos o Espírito. Se nós morremos com Cristo e também ressuscitamos com Cristo, nós precisamos abandonar os sepulcros, abandonar a vida de pecado, abandonar a vida de morte, a vida de perdição. Nós não podemos, não devemos viver mais dessa forma. Não podemos viver mais na carne. A palavra de Deus nos diz, porque a inclinação da carne é o quê? É a morte. E viver na carne é viver numa inimizade com Deus. E se eu sou inimigo de Deus, Deus não pode ser o primeiro lugar da minha vida. Não tem como. Se eu sou inimigo de Deus, eu não vou colocá-lo em primeiro lugar da minha vida. Então nós não podemos viver na carne, e sim pelo Espírito. E o Espírito, ele nos convence do pecado. O Espírito, quando nós vivemos pelo Espírito, ele nos convence, ele mostra aquilo que nós estamos fazendo, ele mostra por onde nós devemos andar, ele mostra os nossos defeitos, as nossas falhas, aquilo que é errado, e nos aponta para que nós tenhamos a oportunidade de consertar isso. Se vivemos na carne, nós não temos essa voz no nosso coração, não temos esse chamado do Espírito. Eu peguei um texto aqui para ler junto, que eu vi que acho que umas 2 ou 3 pregações que eu preguei para trás aí, eu usei esse mesmo texto no meio, mas se encaixa muito, é bastante conhecido, que é de Gálatas 5, né, que fala sobre, se você quiser abrir, 5, do 18 ao 25, fala sobre a busca pelo Espírito e pela carne, sobre viver, o que acontece quando quem busca o Espírito, quem vive pelo Espírito e quem vive pela carne. E diz o seguinte, Gálatas 5, do 18 ao 25. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Nós precisamos abandonar as coisas da carne. Se continuarmos vivendo essa vida de morte, continuarmos vivendo na carne, nós não herdaremos o reino de Deus. E o texto continua: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Eu já disse aqui, nós temos muitas áreas, né? A gente sempre fala sobre as áreas da nossa vida, e a gente não consegue, talvez, dimensionar quantas áreas existem, mas existem muitas áreas, e aqueles que pertencem a Jesus crucificaram todos os desejos da natureza humana e seguem a direção do Espírito em todas as áreas da vida. Não é em 90%, não é 8 em 10, é 100%. É uma vida inteira. Quem vive com Cristo, vive 100% para Ele. Então nós precisamos abandonar os sepulcros. Entender que aquela vida de morte não existe mais. Entender que a vida de pecado não pode existir mais na vida daquele que hoje vive pelo Espírito. O segundo passo para permitir que Deus seja o primeiro na nossa vida é buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O ponto principal aqui de coisas do alto é entender que Cristo
é o centro da nossa vida. Cristo está assentado à direita de Deus. Ele é quem nós devemos buscar. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele é o nosso ponto de referência. E é por isso que tudo que somos precisa estar direcionado a Jesus. Nós devemos buscar as coisas do alto. O nosso interesse maior não pode estar nas coisas daqui, mas na pessoa de Cristo, que está assentado à direita de Deus. E o que Paulo diz aqui, ele se refere àquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Os nossos olhos precisam estar direcionados às coisas daqui, precisamos buscar aquilo, daqui não, as coisas de Deus. Nós precisamos buscar aquilo que vem de Deus, buscar primeiro aquilo que é certo, fazer aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus revelou para que a gente fizesse. Nós precisamos buscar em primeiro lugar as coisas do alto. Precisamos ter uma vida cristocêntrica, que Cristo possa ser aquele que direciona toda a nossa vida. A gente vive aqui nesse mundo e a gente tem necessidades aqui na Terra. Tudo que eu faço aqui, a gente tem as preocupações em casa, tem as preocupações no trabalho, tem preocupação na escola, com a família, com o irmão. A gente tem várias coisas aqui na Terra que nós temos que pensar, porque são coisas que a gente vive aqui. Mas nós precisamos olhar para essas coisas com a realidade de Cristo. Precisamos permitir que Cristo se faça presente nessas coisas, se faça presente nas áreas da nossa vida. Em tudo aquilo que vivemos, nós precisamos trazer a realidade de Cristo para isso. E diante dessas coisas, são perguntas que eu me fiz, eu faço para você. Onde Cristo está? Onde você tem colocado Cristo na sua vida? Ele faz parte das suas decisões? Isso deve fazer parte das nossas reflexões. Precisamos pensar sobre isso. Onde Ele está? Onde nós o colocamos? Qual é a posição de Cristo aqui? Onde está Cristo no meu dia? Quando eu acordo, quem que eu busco primeiro? Quais são os meus pensamentos? Quem é o primeiro dos meus pensamentos? Quem é o segundo? O que que eu penso durante o meu dia? Os meus passos estão sendo dados em direção a quem? Para onde eu tenho caminhado? Nas 24 horas que eu tenho, onde está Cristo? A gente precisa se perguntar isso, porque a nossa vida precisa ter um norte, a nossa vida precisa ter um lugar certo para caminhar. Quando eu fui preparar essa mensagem, foi muito complicado. Ontem eu estava mexendo e eu não consegui escrever nada. Foi muito complicado, porque eu falei, Deus, como é difícil, cara, a gente pensar que a gente precisa abrir mão das coisas para o Senhor reinar. Não é só Deus vem e faz o que Ele quer. Não, eu preciso abrir mão da minha vida, eu preciso permitir que Cristo, Deus, venha e faça a vontade dEle. Mas eu preciso abrir espaço, eu preciso colocar Cristo nas horas do meu dia, nas minhas atividades. Isso tudo deve ser levado em conta e deve ser usado para nos confrontar e cravar se realmente estamos buscando as coisas do alto. Buscar as coisas do alto é buscar um relacionamento com Cristo que está sentado ao lado de Deus, como diz o versículo que lemos. E buscar as coisas do alto implica em levar algumas coisas a sério, por exemplo, a oração. Nós precisamos buscar entender que nós teremos um relacionamento com Deus, nós colocaremos Cristo na nossa vida e nós precisamos praticar algumas coisas para isso, algumas disciplinas cristãs, e nós precisamos levar a sério a oração. Nós precisamos colocar o nosso coração, expor diante de Deus para que Ele venha e trate, Ele venha e fale conosco. Hoje eu estava na reflexão de manhã, a gente falou sobre Salmos 27, falando sobre isso, de Deus ouvir aquilo que a gente está falando, ouvir as nossas orações. Nós precisamos praticar isso. Deus vai nos responder. E o maravilhoso de tudo é que Deus se inclina para nós quando nós oramos. Buscar as coisas do alto implica em ter um relacionamento sério com a palavra de Deus. Aquilo ia fazer assim, com a palavra de Deus, que eu não trouxe, mas está aqui. Nós precisamos ter um relacionamento com ela. Precisamos folhear e ler a Bíblia,
né? E precisamos se apoderar disso, né? Ter essa palavra, se apropriar daquilo que está escrito ali, daquilo que foi revelado de Deus para nós, né? E sermos transformados por causa disso. E, né, e nos parecermos cada vez mais semelhantes com o nosso Criador. Buscar as coisas do alto implica em tirar um tempo para estar com Deus e meditar a respeito da pessoa do nosso Senhor. Ontem eu estava essa semana eu estava conversando com a Nath, até falei hoje no Manhã com Deus, que a Nath ela atende alguns pacientes na casa. Pode falar o que é? Pode, né? Ela atende, tem algumas coisas que é meio sigilosa, por isso que eu perguntei. Ela atende crianças autistas, né? E ela vai nas casas atendendo, e tem um momento que eu levo ela nos pacientes dela, e que ela fica de 2 horas até as 3h30, ela não tem paciente. Então, assim, é 1h30 que a gente tem ali, e a gente volta, muitas vezes a gente senta na sala e fica sentado conversando, assistindo TV, mexendo no celular, e chega no final do dia a gente fala, poxa, a gente não teve tempo para nada, não teve tempo para fazer isso, não teve tempo para fazer aquilo. E a gente se deu conta disso, falei, cara, a gente tem 1h30 ali, parado. Eu trabalho, tá, gente? Aqui eu estou trabalhando só 4 horas por dia, por isso que eu tenho esse tempo vago. Mas, e eu pensei, falei, cara, a gente tem 1h30 do dia, sem fazer nada, e a gente fica sem fazer nada. Então, nós precisamos encontrar tempo para se relacionar com Deus. Nós precisamos olhar para o nosso dia e ver que é possível, sim, ter momento de comunhão. É possível, sim, dedicar o nosso tempo na presença de Deus. Buscar estar na presença dEle em todo o tempo, orando, conhecendo a palavra de Deus, buscando ter esse momento de intimidade no nosso secreto. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dar espaço para Deus. Se a gente não faz isso, a gente não está colocando Ele em primeiro lugar. E aí eu paro e penso, cara, essa 1h30 aqui, não é Deus que está em primeiro lugar na minha vida. Porque a gente faz, muitas vezes a gente faz tudo e se der, a gente lê a Bíblia, se der a gente ora, se der a gente faz um devocional, faz alguma coisa. Muitas vezes a gente trata assim. E nós precisamos fazer isso diariamente, buscar ao Senhor todos os dias. Isso é uma prova de que nós cremos que Cristo, Ele é suficiente para a nossa vida. E crer na suficiência de Cristo é declarar ao mundo inteiro que Ele é o primeiro e Ele é a fonte para todas as áreas da nossa vida. E o fato de nós termos que buscar as coisas do alto, isso não quer dizer que é proibido a gente fazer as coisas daqui da terra. É porque nós precisamos fazer as coisas que nós temos a fazer, porque afinal nós vivemos aqui. O que precisa acontecer é que nós não podemos buscar viver as coisas daqui, nós precisamos buscar as coisas do alto. Aqui a gente precisa fazer acontecer, porque é onde nós vivemos. Eu preciso ver o que eu vou fazer para pagar minhas contas no final do mês. Eu preciso ver o que eu vou fazer para poder resolver os conflitos que eu estou tendo dentro de casa. Os conflitos que eu estou tendo na faculdade, né? Como que eu vou fazer para conciliar todas as atividades que eu tenho? Eu preciso olhar para todas essas coisas. Porque essas coisas são importantes. Nós vivemos aqui e temos necessidades e obrigações aqui nessa terra. Mas não é isso que deve ser a nossa busca. Jesus nos diz que nos seria acrescentado aquilo que é necessário para a sobrevivência humana. Né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, você lê o texto, você vê que é a respeito de coisas necessárias para a gente sobreviver. E a nossa parte aqui é buscar, antes de tudo, as coisas do alto, antes de tudo, as coisas de Deus. Buscar fazer aquilo que é certo, buscar fazer aquilo que faz parte do reino de Deus. E não é o contrário. Eu preciso buscar as coisas do céu, e aquilo que é necessário para mim, Deus vai acrescentar. Isso não quer dizer que se a gente buscar primeiro as coisas terrenas, a gente vai ser amaldiçoado, e como castigo a gente não vai ter nada para comer, não vai ter nada para beber, não vai ter aquilo que é preciso. Não é isso. O que quer dizer que se no nosso pensamento nós estivermos concentrados primeiramente nas coisas daqui da terra, nós não desfrutaremos das coisas do alto.
É simples. Se nós buscarmos em primeiro lugar aquilo que é daqui, nos atentarmos primeiramente àquilo que é daqui, aquilo que é do alto, nós não iremos experimentar. Se Cristo é o segundo na nossa vida, nós não vivemos plenamente, porque Ele é o quê? É o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até Deus se não for por meio de Jesus Cristo. E se eu sou o primeiro, eu ando desorientado, sem um propósito e praticamente morto. E aí Jesus está no segundo lugar olhando e falou, poxa, cara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só estou no lugar errado. Você quer realmente ser o segundo? Busque as coisas do alto. Se atente aos pensamentos do alto. E o terceiro ponto, antes da conclusão. Se permitirmos que Deus seja o primeiro na nossa vida, quando Jesus voltar, terceiro, nós participaremos com Ele na glória. Glórias a Deus por isso. Foi o texto que nós lemos. Nós morremos com Cristo e com Ele também ressuscitamos. O versículo 3 diz que a verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. Com Cristo em Deus. Ou seja, não há nada explícito de que diferencie os cristãos dos não cristãos. Não tem nada escrito assim, crente endemoniado. Não tem. Né? A gente não tem nada que mostre explicitamente que eu sou cristão e que tal pessoa não é. Nós estamos escondidos em Deus. É claro que nossas atitudes mostram isso, mas explicitamente não tem nada. Nós estamos em Cristo. Nós somos cristãos, mas a nossa identidade está escondida em Cristo, como diz ali o texto. Assim como a glória de Cristo está escondida do mundo, assim também a glória da vida interior dos crentes, que vem da comunhão com Deus, ainda está escondida com Cristo. Mas o texto diz que quando Cristo, que é a nossa vida, for revelado em glória ao mundo inteiro, nós também participaremos com Ele em sua glória. Glórias a Deus por isso. Nós também participaremos com Ele em sua glória. Se morrermos com Ele também ressuscitamos. Se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos, diz a palavra do Senhor. Mas também diz, se nós o negarmos, Ele também nos negará. Jesus já tinha dito que Ele prepararia lugar para nós. João 14, né, tem até a música lá da moça, Heloísa Rosa, que fala que Jesus já tinha preparado o lugar para nós e nos levaria para lá para onde Ele estivesse. Então nós precisamos buscá-lo acima de todas as coisas. Precisamos olhar para as coisas do alto. Em Filipenses 3,14, não precisa abrir, diz, prossiga para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo. Cara, nós receberemos o prêmio celestial por causa de Cristo, não é por causa de nós. Se nós entendemos que Ele é suficiente, né, que Ele é necessário para nós, Ele é o primeiro para nós, e colocamos Ele no lugar de prioridade na nossa vida, nós receberemos sim o prêmio. E o maravilhoso de tudo é saber que nós conquistaremos o prêmio celestial não por sermos o primeiro, mas porque o primeiro é Ele. Porque na nossa vida o primeiro é Ele. Porque nós morremos com Cristo e com Ele também ressuscitamos. E quando Ele se manifestar em glória, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Para que nós sejamos de fato segundos. Eu já estou acabando. Nós precisamos abandonar a morte pelo pecado. Nós precisamos abandonar os sepulcros, como foi o tema do primeiro ponto. Morrer com Cristo e ressuscitar também com Ele. Para que nós sejamos de fato segundo, nós precisamos olhar, antes de tudo, para as coisas do alto. Buscar primeiramente o alimento espiritual. Ter presente em nossa vida as disciplinas de um cristão. Né? Precisamos orar, como eu falei, buscar a palavra de Deus, meditar e ter prazer
nessa palavra, dia e noite. Precisamos desejar estar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida e desfrutar da beleza que há no caráter do nosso Deus. E como há beleza no caráter do nosso Deus. Aquilo que Deus faz é maravilhoso. E esse texto nos diz que quando nós nos aproximamos, nós vamos nos tornando semelhantes ao nosso Criador. Para que nós sejamos de fato segundos, precisamos estar escondidos em Cristo, vivendo uma vida cristocêntrica, onde Ele é quem vai nortear toda a nossa vida, para que quando Ele vier em glória, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Na vida cristã, o mais importante é que Cristo seja o primeiro e eu seja o segundo. Essa é a mensagem e algo desafiador. Não o que eu disse, mas a mensagem que esse texto traz. Que nós precisamos olhar primeiro para as coisas de cima e não para as coisas daqui. E é difícil porque as coisas daqui vão acabando, né? A gente, graças a Deus, eu não tenho passado por isso, mas talvez alguém passe, de você abrir a sua despensa e não ver mais alimento ali. E não se preocupar com isso, às vezes, é muito difícil. Você não se preocupar com aquilo que é necessário para a sobrevivência humana, às vezes é muito difícil. Mas, em Mateus 6, diz que se nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus, Deus, Ele já conhece as nossas necessidades, Ele sabe aquilo que nós precisamos, Ele alimenta as aves, Ele veste as plantas, Ele conhece as nossas necessidades. Ele tem cuidado de nós. Não vai faltar aquilo que é necessário. Não tenha medo de abrir mão da sua primeira colocação. Não tenha medo de abrir mão das coisas aqui da terra para viver as coisas lá do céu. Não tenha medo de se aventurar nessa vida cristã, em que nós precisamos abrir mão de nós mesmos, onde nós precisamos nos abnegar, deixar tudo que é nosso para trás e viver aquilo que é de Deus. É buscar o reino de Deus, buscar fazer as coisas do reino, buscar fazer aquilo que Deus nos propõe a fazer, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos do nosso Deus. É isso que precisa nortear a nossa vida. Não se preocupe em ser o primeiro. Não se preocupe em estar no controle da sua vida, em fazer aquilo que você quer. Se preocupe em se entregar a Deus, em se dedicar em oração, na leitura, no relacionamento. Se preocupe com essas coisas. Se entregue para Cristo. Olhe para a sua vida e veja, Deus está aqui. Cristo está no centro das minhas coisas. Cristo está em todas as áreas da minha vida. É essa que precisa ser o nosso pensamento, a nossa preocupação. Cristo está em nós. Cristo está em primeiro lugar. Os meus olhos estão nas coisas do alto. É isso que nós precisamos pensar. Nós temos tudo isso. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Como nós cantamos, isso é prova do amor dele. E ele nos ama. E quando ele assume, quando a gente entrega o primeiro lugar para ele, ele assume o primeiro lugar da nossa vida, ele trata a nossa vida com amor. Ele nos direciona não para lugares que vão acabar com a gente, que vão nos destruir, não. Ele tem planos para nós, planos de bênção. Deus sabe o melhor para as nossas vidas. Abrir mão de nós e dizer, Deus, cuida da minha vida. É confiar no amor de Deus. É saber que Ele vai te dar aquilo que é necessário. Eu sempre gosto de pensar, quando eu lembro do sacrifício de Jesus na cruz, talvez eu tenha até falado isso, cara, o amor de Deus poderia ter parado ali, porque aquilo ali foi grande demais. Enviar o Filho para morrer por nós foi grande demais. E o amor poderia ter parado ali, mas nós somos alvo do amor de Deus todos os dias. Nós sentimos a presença de Deus, sentimos o cuidado de Deus, Deus demonstrando amor, Deus derramando seu amor por nós todos os dias. Não parou ali na cruz, Deus continua demonstrando amor por nós ainda hoje. E se esse Deus, e se nós permitirmos que esse Deus controle a nossa vida, Ele vai levá-la para todos os lugares
pensando em nós, no nosso melhor. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Seja o segundo. Olhos nas coisas do alto. E seja o segundo. Que Deus possa ser o primeiro na sua vida. Vamos orar? Deus, eu te louvo, porque eu não sei com os meus irmãos, mas eu sei que comigo essa palavra me confrontou muito. Porque para mim doeu muito quando eu percebi que eu tinha 1h30. E eu não usei isso para alguma coisa boa para a minha vida espiritual. Mas Deus, eu quero poder ter outras oportunidades de te buscar, falar contigo, mas de sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Às vezes nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em algumas coisas, mas não é essa a ideia. Não é em uma ou outra, são em todas as coisas. Deus, que nós possamos entender isso. Essa série de mensagens é para mostrar que nós somos o segundo, que nós devemos ser o segundo. Deus, que ao final dessa série, ou até durante ela, mas Deus, que até acabar, Deus, que todos nós sejamos sacudidos e que possamos entender que o Senhor precisa reinar em nós. Se talvez algo não está acontecendo na nossa vida, é porque nós estamos invertendo as posições. Se talvez nosso pequeno grupo não está crescendo, é porque nós estamos invertendo as coisas. Se talvez os cultos não estão cheios, não é por causa da pandemia, é talvez porque nós estejamos invertendo as coisas, invertendo as prioridades. Coloco isso a começar em mim. Deus, que nós possamos mudar, que nós possamos nos atentar para aquilo que realmente importa, são as coisas do alto. Em nome de Jesus, que possamos buscar o Senhor sempre em primeiro lugar. Que na nossa vida o Senhor esteja presente sempre. Que o Senhor sempre seja aquele que vai nos nortear. Pai, em nome de Jesus, cuide dessa juventude. E que nós possamos sair daqui pelo menos instigados a buscar mais ao Senhor, a ler a Tua Palavra. E eu sei que essa é uma porta aberta, porque quando nós lemos a Tua Palavra fala conosco. Que a Tua Palavra possa mudar os nossos corações. Que a Tua Palavra possa nos instigar a fazer outras coisas. Possa nos levar a buscar estarmos mais perto do Senhor. E que todos possamos, em algum momento, mas que seja rápido, dizer que nós somos o segundo, porque Deus, o nosso Deus, que nos amou, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o primeiro na nossa vida. Deus, essa é a nossa oração. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.